pessoal, dando continuidade aos nossos estudos, nós iremos abordar nesta aula orações coordenadas. Pessoal, é o seguinte, se surgir alguma dúvida, volte lá nas conjunções, tá? Conjunções, volte lá, faça uma revisão para você continuar aqui, tá? Volte lá nas videoaulas que abordam as conjunções e retorna depois aqui em orações coordenadas, tá? Bom, pessoal, até agora nós analisamos o período simples, em que se estuda apenas a relação entre as palavras, lembram? Objeto direto, objeto indireto, sujeito, predicado, predicativo. Só que dessa vez a nossa análise é macro. Nós vamos fazer um olhar do todo. E neste todo nós iremos ver a relação entre as orações, o conceito de coordenação e a relação entre as orações. A partir de agora, nós vamos entrar nessas questões das orações coordenadas, tá? Tanto as coordenadas subordinadas, justapostas, desenvolvidas e reduzidas, e até mesmo as interferentes. Esse tipo de estudo faz parte da análise sintática de uma sentença construída por mais de uma oração e a relação entre elas. Então, olha só, vamos para o conceito de coordenação, tá? A coordenação trata da relação de independência entre os termos na oração. Mas fique tranquilo, pois nós vamos explicando com bastante cautela, com bastante calma este assunto. Fique sabendo que, para os concursos, o que importa de verdade é a coordenação entre as orações. Mas vamos falar também sobre a coordenação entre os termos da oração. Você lembra de todos os termos sintáticos que a gente viu até agora? Sujeito, predicativo, objeto, complemento, adjunto, aposto. Então, quando esses termos ou seus núcleos vêm enumerados, seja separado por vírgula, seja ligados por alguma conjunção, dizemos que são coordenados. Vamos para este exemplo aqui. Maria, João e José disputarão cabo de guerra com Marta, Pedro e Paulo. Note que os termos sublinhados estão coordenados, ou seja, um ao lado do outro, seja separados por vírgula, seja ligados por uma conjunção, no caso a conjunção e. O mesmo se dá com as orações. Por isso, vamos ao que interessa, a coordenação entre as orações. Quando você lê uma frase com duas orações, ou seja, aí se tem um período composto. É certo que elas mantêm algum tipo de relação. No caso da coordenação, percebemos que as orações estão simplesmente um ao lado da outra, com uma estrutura sintática completa, de modo que uma oração não depende da outra. Falar que uma oração tem estrutura sintática completa significa dizer que ela tem sujeito, explícito ou implícito, mais o predicado. E este predicado pode ser explícito ou implícito. Nas orações sem sujeito, só vai haver predicado, né? Olha só esta próxima frase. Os alunos se encontram muito ansiosos, já as alunas estão tranquilas. Note que a primeira oração, os alunos se encontram ansiosos, tem sujeito e predicado, logo está completa. Perceba também que seria até possível colocar um ponto na primeira oração. Os alunos se encontram muito ansiosos. E se colocarmos um ponto na primeira oração, ou seja, no fim dela, de fato ficaria visivelmente explícito que esta oração está completa. O mesmo ocorre com a segunda oração. Já as alunas estão tranquilas. Concluindo, uma oração não depende da outra, porque cada uma tem a sua estrutura completa,
uma não precisa da outra sintaticamente. Se dissermos assim, os alunos se encontram muito ansiosos, pronto. Poderíamos terminar a frase aí, porque já estaria completa, já estaria uma frase com sujeito e predicado. É por isso que se diz que o período composto por coordenação apresentam orações sintaticamente independentes. Isto é, existe uma oração ao lado da outra, mas uma não depende da outra, nem exerce função sintática na outra. Então, resumindo, as orações coordenadas podem ser separadas por vírgula, ponto e vírgula, dois pontos ou travessão. Vamos a alguns exemplos. Os alunos se encontram muito ansiosos. Já as alunas estão tranquilas. Olha só, temos duas orações, os alunos se encontram ansiosos. Separados da segunda oração, já as alunas estão tranquilas. Os alunos estão se esforçando muito. Com certeza serão classificados. Temos duas orações separadas por dois pontos. Tirei a ansiedade de um só aluno. Não fui bem sucedido com os outros. Temos aqui duas orações separadas por um travessão. Seguindo em frente, vamos abordar agora dois tipos de orações coordenadas, ou seja, as assindéticas e as sindéticas. As orações assindéticas são justapostas, ou seja, postas um ao lado da outra, não iniciada por síndeto, ou seja, conjunção. Então, a sindética, esse a quer dizer sem, sindética, sem o síndeto, sem a conjunção. Então, adivinha quais são as sindéticas? Ora, são iniciadas por síndeto, por conjunção. Se você está com dificuldade de entender este conteúdo, volte lá nas conjunções. Volte na aula das conjunções, vai lá no meu canal do YouTube, abra as conjunções, estude as conjunções, depois você volta aqui. Vejamos as assindéticas e as sindéticas. Vou trazer um texto aqui de Luiz Fernando Veríssimo. É um texto bastante citado quanto às orações assindéticas e as sindéticas. Não olhe com um olhar moralista e nem preconceituoso para este texto, por favor. Sou um gigolô das palavras, vivo às suas custas, e tenho com elas exemplar conduta de um kéfter ou de um cafetão profissional. Abuso delas, maltrato-as, sem dúvida, e jamais me deixo dominar por elas. Não me meto na sua vida particular. Não me interessa seu passado, suas origens, sua família. Texto de Luiz Fernando Veríssimo. Então, olha só, as orações que estão em vermelho são orações assindéticas, ou seja, não tem síndeto, não tem uma conjunção ligando-as. É bom dizer também, as orações assindéticas mantêm uma relação de oposição. É por isso que podemos explicitar esta relação semântica por meio de um síndeto, uma conjunção, tornando a segunda oração sindética. Todos estavam muito atrasados, porém, aqui o síndeto ou a conjunção não deram a mínima para isso. Para que a gente possa aprofundar-se um pouco mais, nós vamos analisar sistematicamente as orações coordenadas sindéticas agora. Ou seja, o que mais interessa aqui são as orações que possuem síndeto, conjunção. Mas antes da gente estudar as orações coordenadas, eu vou deixar uma dica para vocês. Procure decorar as conjunções coordenativas, tá? Se você decorar as conjunções coordenativas, já é meio caminho andado para você entender esta matéria de uma vez por todas. Volte lá na aula em que nós abordamos o conteúdo,
as conjunções coordenativas. Procure decorar, vá anotando, vá copiando, vá escrevendo, porque ajuda na memorização, ok? Então vamos em frente com as orações coordenadas sindéticas aditivas. As orações coordenadas sindéticas aditivas exprimem ideia de soma, adição, sempre são iniciadas pelas conjunções coordenativas aditivas. Para isso, mais uma vez, dê uma olhada lá no capítulo de conjunções coordenativas, ou seja, lá na nossa aula, lá no meu canal do YouTube, vai lá e veja conjunções coordenativas. Nas frases abaixo, 19 sem terra morreram no local e 2 a caminho do hospital. Então, esse E é uma conjunção coordenativa aditiva. Está adicionando a frase inicial e 2 a caminho do hospital. Eu não tinha estes olhos sem brilho, nem tinha pensamentos amargos. Então esse nem está adicionando, está aditivando a segunda frase, a primeira, trazendo um sentido. Eu não tinha estes olhos sem brilho, nem tinha pensamentos amargos. Tanto leciona quanto advoga. Não só os parentes das vítimas ficaram chocados com o massacre, como o povo externou sua fúria contra os culpados pela chacina. Então nós temos estas 4 frases sindéticas aditivas. Agora, orações coordenadas sindéticas adversativas. Nós tivemos as aditivas, agora nós vamos para as adversativas. Exprimindo ideia de adversidade, oposição, sempre são iniciadas pelas conjunções coordenativas adversativas. Dê uma olhada lá, meu povo. Os economistas estão empolgados com o cenário, mas isso durará pouco. Então esse mas traz-nos a ideia de adversidade. Os economistas estão empolgados com o cenário atual, contrariando esta empolgação, mas isso durará pouco. A polícia invadiu a comunidade. O tiroteio, porém, continuava. Então esse porém trouxe essa adversidade. Esperava-se que com a invasão da polícia o tiroteio parasse, mas não foi o que aconteceu. O conhecimento enfuna, todavia é uma necessidade. O homem enriqueceu muito. Continuou a defender as classes mais desfavorecidas, não obstante. Então esse não obstante traz uma ideia de adversidade, porque geralmente quem enriquece muito abandona até mesmo os amigos das classes mais desfavorecidas. Orações coordenadas sindéticas alternativas. Traz-nos a ideia, exprime a ideia de alternância. Exclusão sempre são iniciadas pelas conjunções coordenativas alternativas. Mais uma vez eu falo a vocês, dê uma olhada no capítulo de conjunções coordenativas, por favor. A mulher ora agradava, ora ofendia. Então ela ia alternando este comportamento. Uma hora ela agradava, outra hora ofendia. Quer chovesse, quer fizesse sol, tinha de sair. Então, se chovesse ou se fizesse sol, tinha de sair. Ou o prefeito da cidade executa o projeto anunciado, ou os cidadãos do município não mais lhe darão crédito. Então, é uma alternância. Ou o prefeito executa o projeto, ou os cidadãos do município não mais lhe darão crédito. Oração coordenada sindética conclusiva. Exprimindo ideia de conclusão, consequência, sempre são iniciadas pelas conjunções coordenativas conclusivas. O povo não consegue alimentar-se bem. É um fato, pois a necessidade de emprego, esse pois ele traz, tá? Essa ideia conclusiva é um fato. Vocês são especiais em minha vida. Por isso,
não vivo sem vocês. Ele estuda todo dia, logo resolverá facilmente as questões. Não me sinto preparado ainda. Prestarei concurso só no próximo ano. Portanto, então olha só, para que estudar essas conjunções coordenativas? Para na hora que você for fazer uma redação, você não usar conjunções fora do seu lugar ou mudando o sentido. Orações coordenadas sindéticas explicativas, exprimindo ideia de explicação, justificativa, sempre são iniciadas pelas conjunções coordenativas explicativas. A necessidade de empregos é um fato, pois o índice aumenta a cada dia. Está explicando a necessidade. Por quê? Porque o índice aumenta a cada dia. A criança devia estar doente, porquanto chorava muito. Então está justificando. Por que a criança chorava muito? Ele estava doente. Amai, porque o amor é tudo. Quisera saber bem o português, que eu iria passar em todas as provas. Orações coordenadas, sindéticas e explicativas. E por aqui a gente termina uma aula rápida, tá, das orações coordenadas sindéticas. E na próxima aula, um assunto um pouco mais extenso, que serão as orações subordinadas. Nesta aula, nós vimos as orações coordenadas. Na próxima aula, as orações subordinadas. Um abraço, Deus abençoe vocês. Ótimos estudos!